Atenção, proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Muito bem, rapaziada. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Terça-feira, 25 de julho, 7h02 da manhã. Estamos começando o Desperta de hoje. O que acharam da nossa propaganda do bem, né? Muita gente gostou disso ontem, né? Bom dia, já enviei pelo Zap isso ontem. Alguém tá falando nos comentários aqui, já perdi. Bom dia para todo mundo que tá por aí. Gente de Yokohama, no Japão, até Matinhos, no Paraná. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Aliás, esse comercial, né? Essa brincadeira com comercial de propaganda, para quem é mais novo, talvez não conheça, mas isso eram os clássicos comerciais que passavam na televisão brasileira até aí os anos 90, começo dos anos 2000, eu não sei se passa até hoje, acho que não é mais desse jeito, né? Sobre recall de carros, quando seu carro tinha algum problema de peça, as montadoras pagavam as emissoras de televisão para pagar esses recalls. Então a gente fez uma brincadeira com esse recall, postamos ontem nas nossas redes sociais, e só lá no Instagram e no Twitter, que eu postei na minha rede social, deu mais de 500 mil visualizações, deu muito mais do que isso. Depois eu vi que o pessoal da Galãs Feios repostou, eu acho que o pessoal da Mídia Ninja também, enfim, um monte de gente repostou. Então, se vocês puderem e quiserem, por gentileza, passem para frente este comercial do bem, que é basicamente a gente está chamando de recall de consciência de classe, né? No final do programa a gente passa de novo aí. Pessoal que está chegando por aí, vai deixando seu like, por favor. Vai comentando aí nos comentários também de onde vocês estão assistindo este programa. Eu já vi que tem gente que acorda muito cedo no Brasil, também as pessoas que moram no exterior, são geralmente as pessoas que dão o primeiro bom dia aqui, porque já estão no futuro, né? Estão em um fuso horário diferente. Este é o Desperta ICL, a gente vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, ao vivo, comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Claro que hoje a gente vai falar sobre o caso Marielle. Vou fazer aqui uma explicação sobre o que aconteceu ontem. Tivemos novidade ontem, importante, né? Uma delação premiada homologada que, deixando bem claro, a gente vai falar de novo depois, delação ela precisa de provas, a delação ela é meio de prova, né? Ela é um dos elementos, ela não é prova concreta, ela não é, a gente não pode depender só da palavra de delatores. Como sempre falamos, né? Aparentemente agora o Deltan Dallagnol está entendendo como funciona uma delação premiada, né? Aparentemente, não sei se já entendeu. Mas há vários contextos nessa história do assassinato da Marielle Franco que não podem ser esquecidos. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Vamos colocar para vocês aqui o que é que foi apresentado ontem e eu vou relembrar os contextos importantes dessa história. Por quê, gente? Porque pode não parecer, e pode ser até paradoxal o que eu vou falar agora aqui, mas tem muita gente interessada em terminar o caso Marielle, se é que vocês me entendem, né? Tem gente que não vê a hora desse caso terminar. Esse é o grande problema, talvez, do caso Marielle. E isso não é de hoje. Agora, como esse caso vai terminar, essa é a grande questão. Para quem ele vai terminar, essa é a grande questão também. Então, vamos recolocar as peças no lugar. Acompanhe o programa. Quem lembra, vai lembrar. Quem não sabia, vai saber. Tá bom? Antes de mais nada, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e na TV Quirimurê, a TVT e a Rádio Brasil Atual de São Paulo e a TV Quirimurê lá da Bahia. Bom dia, sejam bem-vindos. Muito obrigado por acompanhar o Desperta. A gente está em rede já desde a semana passada. E, claro, acompanhem o programa onde vocês sentirem-se mais confortáveis. Podem acompanhar nos programas dos canais de YouTube do ICL, no canal do YouTube do Eduardo Moreira, no meu canal do YouTube também, mas também nos canais de YouTube de todos os nossos parceiros da rede e também, claro, na televisão e na rádio. Então, se você
gosta de ouvir aquele radinho de manhã, fica tranquila, fica tranquilo, fiquem por aí que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá então, gente, ó, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês de uma coisa aqui. Na quinta-feira, às 8 horas, presta atenção no que eu vou falar agora aqui para vocês, tá? É importantíssimo, porque, na verdade, são as coisas mais legais que estão acontecendo no ICL. De longe, assim, a gente tem tido aulas incríveis, tivemos aulas incríveis nesse ano já, com o Cornel West, com o Domênico De Masi, e agora, quinta-feira, dia 27 de julho, portanto, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, o ICL vai apresentar uma outra aula inédita. Essa aula é gratuita, tá bom? É gratuita, você só precisa prestar atenção no que eu vou falar agora e fazer a sua inscrição. Essas aulas, gente, têm mudado a vida de muita gente, eu tô falando sério mesmo, assim. Tem mudado a vida de uma galera. A aula do Domênico De Masi, para vocês terem uma ideia, ela foi assistida ao vivo. O número de pessoas que passaram pela aula foi de 180 mil pessoas que passaram por lá para entender o que é o futuro do trabalho, como é que vão ser as coisas daqui para frente, como que toda essa revolução tecnológica de inteligência artificial vai interferir no nosso trabalho, na nossa vida. Foi, assim, muito legal, muita gente pediu reprise também. As aulas geralmente não têm reprise. A do Domênico De Masi acabou tendo reprise pela demanda, mas fica ligado, porque em geral é uma aula ao vivo, exclusiva, de graça, inédita, sem reprise, tá? Então, quinta-feira, às 8 horas, vai ter mais um aulão desses, mais uma aula magna, um evento imperdível, de graça, chamado A Revolução da Inteligência Artificial. O encontro vai ter a presença do futurista australiano Brett King. Ele é autor de um best-seller, que é best-seller já, um dos livros mais vendidos em mais de 20 países, um dos maiores especialistas do mundo em inteligência artificial. O ICL vai ajudar você a descobrir como se preparar para os impactos gigantescos que a inteligência artificial vai ter no mundo todo, em várias coisas, mas também em relação, obviamente, né, principalmente, em relação à nossa vida, inclusive o nosso cotidiano, o nosso trabalho, a maneira como nós relacionamos com as coisas e com os outros, tá? Então, quinta-feira, 27 de julho, portanto, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, aula inédita, ao vivo, exclusiva e gratuita no Instituto Conhecimento Liberta com o Brett King. Para se inscrever, é só clicar aí no link que o pessoal está colocando, a produção está colocando nos comentários, ou também, se você estiver apenas ouvindo este programa, para fazer agora ou fazer depois, lembre-se do link icl.com.br/desperta. De novo, icl.com.br/desperta. Não perca, muita gente tem acompanhado essas aulas, tem sido espetacular, tem sido assim, ó, só elogios, que é uma coisa rara, inclusive, na internet, né? As pessoas têm amado as aulas, tem sido um sucesso absurdo de audiência, muita gente tem acompanhado. A grande questão é que, primeira coisa boa, é de graça, é exclusivo, não é vídeo gravado com alguém que já estava lá na internet, que o ICL pegou, não é recorte de entrevistas do Brett King, não é nada disso, gente. É uma aula para o ICL, tá bom? Que vai ser comandado, inclusive, a conversa é comandada pelo Eduardo Moreira. Então, o Brett King sentou lá, assim como o Domênico De Masi, assim como o Cornel West, senta lá para fazer uma conversa com vocês, com o ICL, tá? Então, assim, ó, é um luxo, não perca, é de graça, então inscreva-se, icl.com.br/desperta, lembrando que geralmente não tem repeteco, tá bom? Então prepare-se, quinta-feira, às 8 horas da noite, você fica lá, paradinho, né? Já dá comida para os cachorros antes, já pega e organiza a molecada dentro de casa antes, coloca lá fazer alguma coisa, jogar um joguinho, aquela coisa toda, né? 1 horinha, não vai fazer mal para ninguém, para você conseguir parar e acompanhar essa aula, tá bom? Quinta-feira, 27 de julho, às 8 horas, aula espetacular com o Brett King. Muito bem, é isso, gente. Ó, vamos lá com algumas notícias muito rápidas para começar o dia, para a gente também não ficar alheio a tudo que está acontecendo, e depois a gente vai cair dentro do caso Marielle com novas revelações em relação ao que aconteceu ontem, importantes. Aliás, hoje, no ICL Notícias, primeira edição, entrevistas super importantes, fundamentais, com a Marina Lang e com o Sérgio Ramalho,
Os dois, na minha opinião, de quem acompanhou o caso Marielle desde o dia 1, literalmente, né? Fizemos quando eu era editor executivo do Intercept. Na época, parei a redação para a gente fazer só aquilo. Então, acompanhe desde o dia 1 e, na minha opinião, a Marina Lang e o Sérgio Ramalho são os dois principais repórteres, jornalistas do mundo do caso Marielle. Acompanham com muita atenção, conhecem muito do caso. Eles estarão hoje no ICL Notícias, primeira edição, para conversar com a galera do N1. Então prestem atenção depois que terminar o Desperta, corram para o N1, porque ali vocês vão conseguir sair do básico. Vocês vão conseguir sair desse hard news que basicamente pega trecho de depoimento, recorta e transforma em notícia. Ali vocês vão entender o que é que está por trás, os meandros dessa história toda. Claro, o que a gente vai fazer hoje aqui no Desperta? Eu vou preparar vocês, tá? É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos nos preparar juntos aqui para ouvir o Ramalho e a Marina Lang. Vou dar o contexto de tudo para vocês. Hoje, quem acompanhar o Desperta vai sair daqui sabendo tudo o que aconteceu no caso Marielle, de mais importante que não pode ser esquecido, para que a gente não tenha, num futuro muito próximo, um desfecho do caso por conveniência. Tá bom? Então, muita atenção nisso. Antes de mais nada, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem por aí de notícia antes da gente cair no caso Marielle. O jornal GGN traz hoje aqui que os PROCONs e a Defensoria realizam um mutirão para renegociação de dívidas. Quem tem acompanhado o Desperta sabe que eu tenho batido muito nessa tecla para você reorganizar a sua vida financeira e renegociar as suas dívidas. Tem 2 programas do governo federal rodando na praça, tá bom? Um chamado Renegocia, o outro chamado Desenrola. Você pode procurar os bancos para fazer o Desenrola, para negociar dívidas bancárias, e o Renegocia para renegociar dívidas que você tem penduradas por aí, tipo luz, telefone, água, compra de roupa, sabe? Essas dívidas que estão incomodando a sua vida, que bloqueiam o seu crédito. Pois é. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, lançou na segunda-feira o programa Renegocia, mutirão em que cidadãos à beira do superendividamento poderão contar com a intermediação de órgãos públicos para conseguir um acordo com os seus respectivos credores. Até 11 de agosto, os PROCONs municipais e estaduais, portanto, procure o PROCON na sua cidade. Ministério Público e Defensorias Públicas terão atendimento para pessoas que desejam regularizar sua situação financeira, desde que o acordo não comprometa o valor mínimo existencial de R$600. O diferencial do Renegocia em relação ao programa Desenrola, lançado pelo Ministério da Fazenda, é que a iniciativa da Senacom tem como foco a prevenção do superendividamento. Não há limite de renda ou de valor da dívida, e os consumidores que buscarem pelo programa também terão auxílio e monitoramento dos órgãos de defesa do consumidor para que possam voltar à adimplência, ou seja, tirar o nome sujo da praça. O programa tem como objetivo também, além de renegociar as dívidas, promover educação financeira e conscientização sobre o consumo de crédito responsável para que os cidadãos aprendam a praticar o planejamento financeiro e o consumo consciente. Voltado principalmente para dívidas de consumo, ou seja, luz, água, telefone são consideradas dívidas de consumo, né? Gás também, né? E também cartões de crédito e empréstimos, contas de água, luz, telefone, energia elétrica, entre outros. O Renegocia terá atendimento presencial nos PROCONs, defensorias, Ministério Público e associações de consumidores, tá? Então, fiquem ligados. Primeiro, Desenrola, programa para renegociar dívida bancária. Liga no seu banco, entra no site oficial do seu banco, comunique-se pelo WhatsApp, vá até a agência se você tiver em dúvida, também para evitar cair em golpes de internet que tem rolado muito por aí, tá? Atualize o aplicativo do seu banco e acesse o aplicativo do seu banco para renegociação de dívidas bancárias. Atenção, não é preciso comprar nenhum tipo de manual de instruções, não é preciso advogado para participar do Desenrola, contador, sabe? Nada disso. Assessoria, nada disso. Então, não clique e desconfie de links e de pessoas que estão oferecendo serviços pelo Zap Zap. É golpe, tá bom? Se você tem pessoas mais idosas perto de você, na sua família ou na vizinhança, por que eu falo isso? Porque são as pessoas mais propensas, muitas vezes, a cair em golpes. Auxilie essas pessoas, esclareça para elas que elas não cliquem em nada,
que elas não paguem ninguém, que elas não mandem, não tem que mandar Pix para ninguém para fazer o desenrola, gente, não tem que depositar dinheiro para ninguém, não tem que fazer absolutamente nada. Fale diretamente com o seu banco. Para as outras dívidas, o programa renegocia. Vá diretamente no Procon da sua cidade, tá bom? Ou no Ministério Público, ou em alguma entidade que defenda consumidores, para renegociação de luz, água, telefone, gás e contas de consumo, tá bom? Notícia importante, é preciso dar essa notícia todos os dias, Leandro? Sim, é preciso, claro. O Desenrola Brasil, Casas Bahia, Ponto Frio e Renner antecipam condições para renegociação de dívidas. Então, eu já tinha falado das lojas de shopping center, eu não tinha falado os nomes ainda, porque ainda não se sabia quais estavam no programa. Então, agora, ó, se você tem dívida na Casas Bahia, no Ponto Frio, não é mais Ponto Frio agora, só Ponto, né? E na Renner, você pode também procurar essas lojas para renegociar as dívidas a partir desses programas do governo federal. Beleza? Notícia da Folha de São Paulo, o preço do diesel cai com produção recorde e invasão, entre aspas, russa, né? Os recordes de produção da Petrobras, o pessoal falou que a Petrobras ia falir, né? Aparentemente não está acontecendo, aliás, a Petrobras está batendo recordes de produção, né? E o que a Folha chama aqui de invasão de diesel russo, se fosse diesel americano ou da Arábia Saudita, não chamaria de invasão, né? A palavra é bastante conveniente, né? Não é uma invasão do diesel russo, está sobrando diesel russo no mercado, o diesel russo é mais barato e o Brasil está comprando, né? Então, os recordes de produção da Petrobras e a compra de diesel russo, né? Não seria mais adequado do que usar invasão? Parece uma palavra pejorativa diante do diesel apenas pelo fato de ser russo, né? Vocês podem comentar nos comentários, eu tô viajando, é paranoia em mim, ou eu acho que o verbo poderia ser outro, né? No mercado brasileiro, derrubaram os preços do combustível, fundamental para o transporte de cargas no Brasil. O cenário chegou a levar a maior refinaria privada brasileira a exportar o produto por falta de competitividade nas vendas internas. Aí vocês imaginem se não existisse a Petrobras e se todas as refinarias fossem privadas, né? Isso não ia acontecer jamais. Na semana passada, o preço médio do diesel S10 nos postos brasileiros ficou em R$ 4,99 o litro, abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez desde maio de 2021. Ou seja, fazia 2 anos que o preço não ficava abaixo de R$ 5,00. Na primeira semana de janeiro, quando o presidente Lula assumiu, o litro custava R$ 6,60. Hoje está a R$ 4,99. Tá bom? Então, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui, já dei essa ideia, né? Quem está com saudade dos preços do governo Bolsonaro, a gente pode montar uma rede de postos, né? Pode ser assim, os postos do B. Aí você, que gosta de gastar o seu dinheiro de graça, né? Lá em gasolina e diesel, vai lá, abastece no postos do B. Ao invés de você pagar R$ 4,99 o litro, você vai pagar 7 do diesel. Vai lá, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, problema seu. E a gente usa essa diferença para financiar casas para pessoas que não têm casas, tá bom? Então, atenção patriotas, atenção proprietários da caminhonete Hilux, atenção patriotas, se vocês querem muito ajudar o Brasil e o presidente Bolsonaro, nós podemos montar uma rede de postos, o Postos do B. Você vai lá, abastece no Postos do B, paga 7 conto o litro, 7,5, 8, né? Problema seu, não temos nada a ver com isso. E a gente vai usar essa diferença para comprar casa para quem não tem casa, tá bom? Fica aí a dica, os patriotas podem se mobilizar para isso também. Governo publica MP das apostas esportivas com taxação de 18% sobre a receita das empresas. O governo federal publicou na terça-feira, no Diário Oficial da União, a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. As regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. As empresas conhecidas popularmente como as bets, né? Muita gente aí conhece as bets, o aplicativo de apostas, né, gente? Serão taxadas em 18% sobre o chamado Gross Gaming Revenue, lucro, né? Que é a receita obtida com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda sobre a premiação. Em maio, o Ministério da Fazenda havia divulgado uma proposta que previa a taxação das apostas, além de regras para evitar manipulação dos jogos. À época, o governo tinha indicado que a tributação seria de 16%. Projeções do Ministério da Fazenda indicam que o governo pode arrecadar até 2 bilhões no ano que vem com essa regulamentação. Nos anos seguintes, a estimativa varia entre 6 e 12 bilhões que podem ser arrecadados só com a taxação
dos aplicativos de apostas. Tem alguma universidade que pode ser sustentada com esse dinheiro, né? Então, isso foi publicado no Diário Oficial da União e agora o Congresso tem 120 dias para apreciar esse decreto e, eventualmente, mantê-lo, alterá-lo ou derrubá-lo. Matéria publicada lá no DCM, cerca de 85% dos brasileiros apoiam a taxação dos mais ricos, diz pesquisa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação dos brasileiros mais ricos em uma entrevista concedida à jornalista Mônica Bergamo na semana passada. Com a pauta ganhando destaque na agenda política, a colunista Camila Rocha, também da Folha, resgatou uma pesquisa de 2022, portanto, ano passado, realizada pela Oxfam no Brasil, em que 85% dos entrevistados se disseram a favor do aumento da tributação sobre os mais ricos. Na pesquisa intitulada Nós e as Desigualdades, os favoráveis à taxação associaram o aumento das receitas com investimentos em áreas como educação, saúde e moradia para a população mais pobre. Essa alta taxa de apoio mostra uma consolidação no Brasil da ideia de que o crescimento deve ser consistente ao longo dos anos. Em 2017, a taxa de pessoas que gostariam muito de taxar mais os mais ricos era de 71%. Em 2019 subiu para 77%, em 2021 subiu para 84%, alcançando finalmente no ano passado 85% em 2022. Portanto, o que já falamos aqui, o Haddad vai ter vida nada fácil para tentar aprovar esse tipo de coisa nos próximos tempos, né? Mas é bom saber que a maioria da população aprova isso, ou seja, ajuda na conversa com a Câmara e com o Senado. Gente, uma notícia que rodou muito nas redes sociais aí no final de semana, a tributação, o salário dos magistrados, né, dos juízes no Brasil. O jornal Globo fez um levantamento e mostrou aí que mais da metade dos juízes do Brasil ganham acima do que se chama de teto constitucional, ou seja, ganham mais até mesmo do que ministros do Supremo Tribunal Federal. Os juízes encontram vários motivos para dizer que está tudo certo, que está tudo beleza, né? Agora, uma nova matéria publicada em cima desse levantamento mostra que os tribunais gaúcho e também o de Rondônia lideram o top 100 de remuneração para magistrados. Ao todo, dos 100 rendimentos mais altos que foram pagos este ano, que totalizam quase 38 milhões de reais, 77 são de juízes ou desembargadores do Rio Grande do Sul ou de Rondônia. Os valores variam de cerca de 300 mil a quase 900 mil reais por magistrado este ano, e superam com folga o teto constitucional, que é de aproximadamente 41 mil reais, que é definido com base no salário do Supremo, né, dos ministros do Supremo. O órgão que tem mais magistrados no top 100 é o TJ de Rondônia, com 39 nomes. O tribunal gastou cerca de 15,5 milhões de reais para fazer esses pagamentos este ano, com salários que variam para cada magistrado entre 360 e 478 mil reais. É um buraco sem fundo. Isso aqui não é uma história nova, no sentido de que os tribunais vêm tentando passar por cima do teto constitucional desde sempre e sempre arrumam escusas, como diria Sérgio Moro, para conseguir. O grande problema, no final das contas, é que esses casos são julgados onde? Meus consagrados e minhas consagradas. Nos tribunais onde essa galera atua, né? Então, como muita gente tem dito por aí, é preciso uma reforma urgente no nosso sistema de justiça, que vai ter que passar também por esse absurdo dos salários, né? Vamos lá, então, rapidamente, lá na Rede Brasil Atual, a Haddad prevê até 15 bi de incentivo para a monetização da indústria. Ao lado do Alckmin, o ministro da Fazenda afirmou que pretende agilizar o dispositivo para abater mais rapidamente imposto de renda e renovação de máquinas e equipamentos. O Haddad vem trabalhando bastante nos últimos tempos aí, né? Isso aqui vem ao encontro de uma iniciativa aí de tentar voltar a fortalecer a indústria brasileira, que nos últimos anos tem tomado muita porrada, né? Com chance de nova tempestade, Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, ainda enfrenta a falta de luz há 13 dias. Eu quis trazer essa notícia para todo mundo. É uma notícia importante, por quê?
quem gosta muito de falar em privatização, né? Isso aqui é resultado direto de uma privatização. A Prefeitura de Pelotas emitiu na tarde de segunda-feira um novo alerta de ciclone para a região. Segundo a Metsul, de meteorologia, a expectativa é de que os danos sejam menores, tá? O grande problema é que o ciclone que passou pela região entre os dias 12 e 13 de julho, portanto, vários dias atrás, deixou diversos moradores sem energia elétrica e alguns relatam que estão ainda sem energia. Lembrando que a energia no Rio Grande do Sul era de responsabilidade da CE, e a CE, que era a Companhia Estadual de Energia Elétrica, foi vendida, né? Foi privatizada. Agora ela se chama CE Equatorial. O número de reclamações eu tenho visto nas redes sociais tem aumentado muito em relação à privatizada, em relação ao que era antes, né? Então fica um alerta para quem apoiou a privatização da Eletrobras, que agora vai cair na mão do grupo do Lehman, né? Que é o mesmo grupo que controlava as Americanas na época da fraude das Americanas, e quem está aí querendo privatizar companhias de energia elétrica nos estados. Atenção ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul, isso aqui é notícia do jornal Sul 21, né? No Rio Grande do Sul está se debatendo agora a privatização da água também, tá? Então, olho nisso, porque já deu para ver o que acontece, né? Vamos lá para o Lauro Jardim. Conflito com Eduardo Leite custa apoio a Jean Willis, que não deve ganhar cargo no governo federal. Jean Willis não deve mais, ao menos por agora, diz aqui o Lauro Jardim, assumir um cargo no governo federal por indicação de Lula e Janja. Apesar da SECOM já ter informado oficialmente no dia 13 que o ex-deputado iria auxiliar no planejamento das ações da pasta de comunicação, né? O movimento não deve se concretizar. Tampouco há previsão de que o Willis seja alocado na EBC, um destino que também chegou a ser cogitado para ele. O motivo do recuo, vocalizado por Paulo Pimenta em entrevistas recentes, é a repercussão do ataque de Jean Willis fez a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, nas redes sociais. Um embate no qual o petista criticou o governador do Rio Grande do Sul por uma suposta homofobia internalizada não só desagradou o entorno de Lula, diz o Lauro Jardim, como fez que o MP gaúcho tentasse derrubar da internet as falas do Jean Willis referentes à manutenção das escolas cívico-militares. Além das providências pedidas pela promotoria, que inclui também a quebra de sigilo dos dados de Willis, o episódio custou a ele o fim dos afagos públicos à Janja, avalia aqui o Lauro Jardim. Quem observa a primeira-dama já percebeu que, diante da mudança de contexto, arrefeceu o desejo dela de ver o aliado empregado no governo. A SECOM, onde o Willis ficaria, tem área sob influência de Janja, o caso de que é responsável por comandar contas institucionais do governo. O Jean Willis teve um embate aí com o Eduardo Leite, né? Falou algo como que o desejo do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, de manter as escolas cívico-militares tinha a ver com uma homofobia, como ele chamou aqui, homofobia internalizada, né? Chamando basicamente o governador do Rio Grande do Sul de homofóbico enrustido, como se diz popularmente, né? E esse embate aconteceu no Twitter, se eu não me engano, e isso pode custar agora ao Jean Willis o cargo que ele teria na SECOM. Eu vou só dizer uma coisa muito rapidamente e a gente vai cair aqui no caso Marielle. Vamos lembrar uma coisa, inclusive a galera da esquerda, que adora bater no Jean Willis também, né? Tendo ele razão ou não nesse caso. Eu sinceramente não acompanhei, para mim é mais uma das polêmicas de rede social que passo ao largo, porque tem mais 1 milhão de coisas importantes acontecendo, então eu tô falando com sinceridade. Eu não acompanhei, eu sequer vi o post do Jean Willis, né? Se ele falou uma coisa que o Eduardo Leite se sentiu ofendido, o Eduardo Leite tem todo o direito do mundo de protestar e de, inclusive, procurar os meios legais para isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Agora, a esquerda brasileira também adora bater no Jean Willis de graça. Isso é uma verdade. Eu só quero lembrar que quem foi lá, quem teve a coragem de, durante o impeachment, votação do impeachment da Dilma, cuspir na cara do Bolsonaro, foi o Jean Willis. Tá? Então, para a gente sempre lembrar e colocar as coisas em contexto. Né? Tem gente que não gostou que o João Willis foi cuspir na cara do Bolsonaro. Eu, particularmente, não estou no grupo dos que não gostaram. Acho que o Bolsonaro merecia, inclusive, coisa pior. Né? O único que teve coragem, durante aquela farsa que foi feita, durante o tal impeachment da Dilma, de fazer o que milhões de brasileiros queriam ter feito, foi o Jean Willis. Então, é preciso cuidado para a gente também, em momentos de uma fragilidade, porque a pessoa eventualmente resvala,
fala bobagem em rede social, acontece, né? Cometeu algum crime capital o Jean Willis nessa crítica ao Eduardo Leite? Se errou, tudo bem que pague. Assim, é uma coisa séria a ponto de virar notícia nacional e ser massacrado, inclusive, pela própria esquerda? Eu acho que não é. Eu acho que não é. Acho que o pessoal tem que baixar a bola de vez em quando e lembrar que o gol é pro outro lado, como diz um amigo meu, tá? Lembrem-se, sempre, o gol é para o outro lado. Às vezes tem gente que esquece disso e por causa de um lance do jogo começa a atacar pro lado errado e querer fazer gol contra. Só pra gente lembrar, tá? Vamos lá então, gente, pro caso Marielle. Primeiro eu vou ler rapidamente aqui a capa do UOL para vocês, que tem um resumo de várias notícias que dá um contexto do que aconteceu ontem, tá? Então ontem, basicamente, Elcio Franco, que já estava preso, é apontado pela investigação como sendo o motorista do carro que emparelhou com o carro da Marielle Franco. Ou seja, o cara que levou o assassino para que o crime fosse cometido. Ontem surgiu a notícia dada pelo ministro Flávio Dino de que Elcio Franco fez uma colaboração premiada, como se diz, tá? Uma delação. Essa delação já está homologada pela Justiça, segundo o Flávio Dino ontem. Qual a novidade do caso? Para a gente ficar aqui no essencial de fato. Elcio Franco, que negava a autoria, segundo a sua própria defesa, havia uma negativa de autoria, ou seja, ele dizia que não tinha sido ele. Ontem descobrimos que a partir desse depoimento dele, dessa delação, ele assume o crime. Então ele não só assume que ele dirigiu o carro, como ele relata como foi o dia, né? E ele coloca também nas costas do Rony Lessa, que já era apontado como o atirador, o assassino, o homem que puxou o gatilho. Ele confirma, nas palavras dele, que sim, Rony Lessa era o homem que estava no banco de trás e foi o homem que atirou em Marielle e Anderson. Tá bom? Isso é a novidade essencial de ontem. Tem algo além disso? Tem alguns fragmentos, algumas fagulhas a mais que agora, com certeza, já estão sendo investigadas. Isso é uma colaboração da Polícia Federal com a investigação do Rio de Janeiro. Lembrando que essa investigação comandada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que envolveu também o Ministério Público Estadual, ela rola já há 5 anos e é uma investigação extremamente poluída. Essa investigação é uma investigação não confiável por natureza. Lembrando, já foram 5 delegados que passaram por essa investigação. Essa investigação já teve testemunha falsa apresentada, levada pela mão por policiais, para dar um testemunho falso para encontrar o mandante na época. Então essa investigação, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela foi se tornando complexa de propósito. Cada pouco que ela chegava próximo de alguma verdade, ela se desmembrava, ela virava outra investigação, um pedaço ia para cá, um pedaço ia para lá. Então, para início de conversa, essa investigação é uma investigação poluída. Com a entrada da Polícia Federal, lembrando que já havia uma ideia de federalizar essa investigação, anos atrás, uma ideia que era da Raquel Dodge. Essa ideia não foi para frente, agora a investigação não está federalizada. Há sim uma colaboração da Polícia Federal com os investigadores. Colaboração que, na verdade, não é nova, tá bom? A Polícia Federal já participou da investigação da Marielle, inclusive no episódio da apresentação da testemunha falsa. Tá bom? Então tenham em mente isso. Essa investigação é uma investigação poluída. E muita gente fez força para que ela fosse poluída. Muita gente gostaria que essa investigação acabasse. Inclusive nós aqui. A diferença é que a nossa motivação é diferente dessas outras pessoas. Vocês entendem? A grande motivação de muita gente é que a investigação acabe de uma vez por todas e que fique tudo fechadinho ali no núcleo. Rony Lessa, Elcio Queiroz e mais esse bombeiro que apareceu agora, o tal do Suel, e pronto. Né? Então, não nos esqueçamos disso. Essa investigação já teve delegado que falou que o escritório do crime não estava envolvido no crime. Essa investigação já teve delegado acusado de vender investigações. Essa investigação já teve delegado que falou durante a investigação que foi um crime motivado apenas por questões ideológicas. Que não teve nada além disso. Ou seja,
Uma investigação picotada, quebrada, poluída e esfriada ao longo de 5 anos. Então, vamos fazer um acordo nós aqui, tá bom? Nós não confiamos nessa investigação, a princípio. E nós temos 5 anos de motivos para não confiar. Não é que nós não confiamos na Polícia Federal, que agora está envolvida. Não é que nós não confiamos no Flávio Dino. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso foi a melhor novidade que aconteceu no caso Marielle. Foi o envolvimento dessa banda da Polícia Federal agora e do Flávio Dino. Essa é a melhor coisa que aconteceu na investigação. Tomara que essa investigação tome um rumo de fato agora. Agora, a princípio, eu vou deixar esse recado para vocês. Não confiem nessa investigação. E nós temos 5 anos e 5 toneladas de motivos para não confiar. Tá? Então, vamos lá. Suspeito de planejar a morte de Marielle movimentou 6,4 milhões. Delação aponta que outro ex-PM teria chamado Lessa para matar Marielle. Foi o que apareceu ontem, né? Um outro ex-PM teria chamado o Lessa e encomendado o serviço para o Lessa. Então nós temos o motorista, que agora é um réu confesso, nós temos o atirador, o Lessa, nós temos esse outro ex-PM, que foi o cara que teria encomendado o assassinato, e nós não temos daqui para cima nada. O que não responde a pergunta: quem mandou matar Marielle e por quê? Essas perguntas não foram respondidas ontem. Nem era o objetivo, imagino, da investigação apresentar isso ontem. Eu só estou deixando bem claro para todo mundo aqui. Ainda não se sabe quem foram os mandantes. E não se tem clareza dos motivos. Tá? Elcio, que era o motorista do carro, então, disse à PF que a primeira tentativa de matar Marielle foi em 2017. Os advogados do Elcio deixaram o caso, porque os advogados defendiam ele, enquanto ele dizia que ele não era um dos assassinos. Como ele fez essa delação ontem, eles deixaram o caso. E mostra também que o Lessa, que é o atirador, cogitou matar a Marielle no evento que ela estava naquele dia, e isso acabou acontecendo só depois. Então, notícia principal de ontem é essa. Vamos lá para os contextos. Primeira coisa, por que o Elcio Queiroz decidiu fazer a delação agora? Uma notícia publicada ontem pelo G1. O motivo seria a quebra de confiança, porque o Elcio confiava no Lessa, que é o atirador, e o Lessa teria mentido para ele, né? O Elcio falou o seguinte: não, eu decidi fazer essa delação agora porque o Lessa mentiu para mim. Ele falou que ele não tinha feito pesquisa sobre a vida da Marielle e não estava monitorando a Marielle. E depois eu descobri que isso era mentira. Primeira coisa, vamos colocar aqui as coisas como elas são. A informação de que o Lessa pesquisou sobre a vida da Marielle, fez buscas no Google, buscou a rotina da Marielle para monitorar a Marielle, para depois assassiná-la, é de 2019. Então, esse motivo do Elcio Queiroz, a gente pode dizer com muita tranquilidade aqui. Tem cara de ser mentira, tá bom? Tem cara de ser mentira. O que parece, e o que foi divulgado ontem, é que, na verdade, o Elcio Queiroz recebia, durante esses 5 anos todos, uma mesada na cadeia para permanecer em silêncio. É o que tudo indica. E essa mesada, há cerca de 1 ano, começou a minguar e parou de pingar. Tá bom? Então, o Elcio provavelmente decide fazer essa delação porque foi abandonado pelas pessoas que mantinham o seu silêncio. Corre risco agora Elcio Queiroz e sua família? Sim, porque ele quebrou o que se chama em sistemas mafiosos de omertá. Ele quebrou, né, o pacto que une mafiosos, lembrando que milícia é máfia. É muito difícil ter um delator em máfia. E agora nós temos um delator em máfia. Ele não é o primeiro delator do caso, tá? Teve um outro cara também, o Orlando Curicica, que também delatou, fez revelações importantes. Mas o Elcio é um delator que é o motorista do carro que emparelhou com o carro da Marielle para que a Marielle fosse assassinada. Então, o motivo não é porque ele desconfiou do Lessa. Essa informação sobre o Lessa é de 2019, né? Então, a gente nos damos o direito de não acreditar nisso. A defesa se disse surpresa com a delação do Elcio Queiroz e deixou a sua defesa, né? Isso é uma notícia que saiu ontem. E aí, as coisas importantes de contexto para todo mundo saber. Para a gente lembrar coisas importantes de contexto para que não nos esqueçamos e que a investigação não esqueça. Isso aqui, tudo que eu vou falar agora, são fatos, coisas que apareceram durante a investigação. Primeira coisa, horas antes do assassinato da Marielle, horas antes,
o Elcio Queiroz, motorista do carro, foi até o condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. Tá bom? Isso é um fato. Isso aqui não é o que eu acho, não é a ser investigado. Isto é um fato documentado. Ele foi até lá e, segundo o porteiro que estava na portaria na época, pediu para a portaria interfonar para a casa 58 de Jair Bolsonaro. O porteiro anotou, inclusive, o número 58 no livro da portaria. Interfonou para a casa e, segundo o porteiro, o homem que atendeu do outro lado era Jair Bolsonaro. Isso tudo são declarações do porteiro. No dia do assassinato da Marielle, o Elcio Franco, horas antes, foi até a casa do Bolsonaro, segundo o que falou o porteiro. A partir daquele momento, isso aqui foi publicado no Jornal Nacional, né? Porteiro diz que suspeito de matar Marielle pediu para ir à casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas visitou outro acusado. Tá? Isso aqui publicado pelo Jornal Nacional. A partir daquele momento aconteceram coisas que não podemos nos esquecer. O Bolsonaro imediatamente foi até a portaria do prédio, do condomínio, né? Ou mandou alguém ir até lá e subtraiu todas as gravações da portaria. Todas. Quem falou isso? O próprio Bolsonaro. Frase do Bolsonaro na época. Nós pegamos antes que fosse adulterada. Essa era a desculpa do Bolsonaro. Ou tentassem adulterar. Frase do Bolsonaro. Pegamos toda a memória da secretária eletrônica da portaria que é guardada há mais de um ano. A voz não é minha, disse Bolsonaro sobre Bolsonaro. Então, a partir do momento em que se sabia que o motorista do carro usado para assassinar Marielle Franco tinha ido à casa do Bolsonaro, interfonado para a casa do Bolsonaro, segundo declarações do porteiro na época, o Bolsonaro vai até a portaria do condomínio e subtrai todas as gravações da portaria. Em qualquer outra situação, estaria preso, né? O nome disso é obstrução de investigação. Estaria preso. Absolutamente nada aconteceu com o Jair Bolsonaro. Isso é um fato, tá bom? Isso é uma frase do Bolsonaro, não sou eu que estou falando. Ele falou, Bolsonaro, ele próprio falou que foi até lá e subtraiu as gravações da portaria. Outra coisa que aconteceu, Carlos Bolsonaro, Carluxo, aliás, péssimo dia para o Carluxo ontem, né? O futuro dirá, né, Carluxo? Carlos Bolsonaro foi também até a portaria, mexeu nos computadores da portaria, mexeu no sistema de gravação de vozes e colocou uma série de gravações online dizendo que a voz não era do pai dele. Foi lá mexer, foi lá, possivelmente, se quisesse, adulterar provas. O nome disso é, o que é? De novo, a mesma coisa do Bolsonaro. Obstrução de investigação. O que é que aconteceu com o Carlos Bolsonaro? Absolutamente nada. Terceira coisa que aconteceu naquele dia, naqueles dias subsequentes, Bolsonaro acionou Sérgio Moro para, entre aspas, ouvir o porteiro. Foi lá, acionou o Moro, que era ministro da Justiça na época, como se fosse um delegado particular dele, Bolsonaro, para ouvir o porteiro. Palavras do então governador Wilson Witzel sobre o Moro. Moro acuou e coagiu o porteiro. O que aconteceu dias depois? O porteiro mudou a versão e desapareceu. O porteiro falou que não era bem aquilo, que se confundiu, que não era o seu Jair, que não era a Casa 58 e sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar desse porteiro. Diante da mobilização sobre todos esses fatos, do assassino, do motorista do assassino que vai até lá, o que é que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora está investigando o caso, teve coisas importantes durante o caso que foram feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas teve coisas esquisitíssimas também do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que é que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro na época? Fez uma perícia na portaria, que não levou mais do que 2 ou 3 horas, e apresentou essa perícia dizendo que não havia nada de estranho. Segundo um documento apresentado à Justiça na época, o Ministério Público do Rio de Janeiro não avaliou a possibilidade de que algum arquivo possa ter sido apagado ou renomeado por Carlos Bolsonaro ou por Jair Bolsonaro e seu entorno. Que, lembrando, sequestraram 1 ano de gravação da portaria do condomínio. E o MP não fez uma perícia capaz de identificar se houve adulteração nos arquivos. Para a gente não esquecer. Vamos colocar rapidamente o que disse o Wilson Witzel na época. Vamos lá.
Sou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os 2 executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. E quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial. O senhor e mais quem tiver acima de 35 anos no Brasil. Mas o seu objetivo é nos destruir. Eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu possa retornar, quem sabe, o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. Muito obrigado, senhores senadores. Muito bem, isso foi o Witzel na CPI da Covid. A gente sabe que depois que o Witzel bateu de frente com o Bolsonaro e com o Moro na investigação da Marielle, ele foi apeado imediatamente do poder. Outra coisa para não esquecer, essa cidadã que aparece na tela aí é a dona Carmen. Vocês estão vendo, para quem não está assistindo, uma pessoa com a camiseta com a efígie do Bolsonaro, escrito Bolsonaro presidente. Esta era uma das procuradoras do caso Marielle no Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu vou repetir. O Ministério Público fez um trabalho muito bom em vários momentos da investigação da Marielle. Mas há, sim, no Ministério Público, o que se chama, entre os jornalistas, MP do B. O B, vocês podem imaginar do que é, né? Essa aqui é a procuradora, né? Ela só caiu depois que, na época, nós denunciamos esse caso. Inclusive, fui eu que denunciei esse caso. Acabaram afastando a procuradora. Mas ela ficou muito tempo no caso, passando abaixo do radar, fazendo campanha para o Bolsonaro, investigando o caso Marielle. Para não esquecer, né? Tá aqui, promotora do caso Marielle precisa ser afastada, matéria publicada por mim em 31 de outubro de 2019, lá no Intercept na época, e ela, de fato, Carmen Elisa Bastos de Carvalho, foi, de fato, afastada depois, né? Para lembrar e não esquecer também do caso Marielle, o responsável pela investigação do caso Marielle, na época, no começo da investigação, era o general Braga Neto, candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro no ano passado. Ele era o interventor da segurança no Rio de Janeiro, junto com outro general também, o Richard Nunes. Prometeu, o general Braga Neto diz que caso Marielle deverá ser solucionado até o fim da intervenção, disse Braga Neto em 31 de agosto de 2018. Jamais solucionou o caso, para lembrar e não esquecer, né? Eu poderia ter anunciado quem a gente acha que foi, disse o Braga Neto em entrevista ao jornal o Globo em janeiro de 2019, né? Ou seja, não achou quem foi, não denunciou, não conseguiu chegar ao final da investigação nenhuma o Braga Neto. Braga Neto, lembrando, participou do governo do Bolsonaro, né? Para lembrar e não esquecer, a PGR em 2019, através da Raquel Doge, afirmou que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, arquitetou o homicídio da vereadora Marielle Franco. O nome do Brazão sumiu da investigação. Não estou dizendo que nenhuma dessas pessoas é responsável, encomendou o crime, participou do crime, nem nada. Eu estou colocando aqui para a gente ter clareza de todos os fatos que saíram na época e que não podem ficar despedaçados no meio dessa investigação, porque, de novo, tem muita gente interessada no fim dessa investigação. Só que o fim dessa investigação que essas pessoas querem não é exatamente o fim da investigação que a investigação merece diante dos fatos, tá bom? E aí temos mais coisa aqui, né? Tem algumas coisas estranhas, o depoimento do Elcio Queiroz, por exemplo, ele falou que o carro que eles usaram para matar a Marielle estava estacionado atrás do condomínio do Bolsonaro, só que a investigação mostrou lá atrás, no passado, que esse carro, na verdade, estava em Rio das Pedras. Então, de novo, delação não é prova. É preciso agora fazer um trabalho minucioso em cima do que diz o Elcio Queiroz, porque há contradições no depoimento, sim, né? Tem várias queimas de arquivo nesse caso. Nós temos casos, por exemplo, um nome que apareceu ontem, Edmilson Oliveira da Silva, o tal do Macalé, seria um dos caras que participou da arquitetura do assassinato da Marielle Franco, que foi delatado também pelo Elcio Queiroz. O Macalé foi assassinado em 2021. Ele não é o único. Então, há várias pessoas que foram assassinadas no decurso dessa investigação
e não se investigou mais o motivo dos assassinatos, quem assassinou, os carros que participaram, quem estava envolvido nesses crimes, porque ali, obviamente, se há indícios de queima de arquivo, há que se investigar também. Isso é parte da investigação da Marielle. Eu publiquei ontem, inclusive, na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, alguns casos de pessoas que estavam envolvidas nesse caso e foram assassinadas. Edmilson da Silva Oliveira, o segundo sargento Luiz Carlos Felipe Martins, conhecido como Orelha, né? Já são 2. O Adriano da Nóbrega, 3. Cercado na Bahia, em uma casa, por 50, 60, 70 policiais, misteriosamente assassinado pela polícia da Bahia. Estava sozinho na casa. Se a polícia ficasse dormindo 2 dias fora da casa, o Adriano ia sair, né? 3. Carlos Alexandre Pereira Maria, né? E também o subtenente reformado da PM Anderson Cláudio da Silva, conhecido como Alexandre Cabeça. Então, já são 5 aqui. Não são os únicos, eu acredito que tenha mais, tá? Então, para a gente não esquecer, o silêncio dos mortos que foram mortos durante essa investigação. Isso aqui é tudo pós-crime da Marielle, tá, gente? Todas as pessoas comprovadamente ligadas a essas pessoas que participaram do crime e ao grupo miliciano que efetuou o crime, o tal do escritório do crime, que foram assassinadas. Esses homicídios não foram investigados com o rigor que merece o caso. Nenhum deles. São 5 os que eu falei aqui. Possivelmente existem mais. Aqui está o vídeo que foi captado por câmeras de segurança do assassinato de um deles, né? O Macalé, o Edmilson Oliveira da Silva. E tudo leva também ao cara da casa de vidro. Por que é que eu estou fazendo essa recapitulação das coisas? Porque todos esses casos têm ligação com a família Bolsonaro. Estamos dizendo que foi encomendado, perpetrado, pago pela família Bolsonaro? Não. Estamos dizendo o seguinte: há indícios suficientes para que a família seja investigada no caso. Acabei de relatar aqui vários deles. De secretária eletrônica ao vizinho que morava na casa do lado, que tinha relações com a família, que tinha várias ligações telefônicas entre as casas. Então, assim, o capitão Adriano, cuja mãe e a esposa trabalharam em gabinetes do Bolsonaro, que recebeu medalha de honra ao mérito da Alerj do Flávio Bolsonaro. O Orelha, esse um dos caras assassinados, que era ex-PM, recebeu medalha do Flávio Bolsonaro. Né? E temos, por fim, a grande reportagem do caso. Eu acho que talvez a mais importante reportagem de todo esse caso, que é a reportagem do Sérgio Ramalho, publicada no Intercept em 24 de abril de 2021. Diálogos transcritos de grampos telefônicos sugerem que o presidente Jair Bolsonaro foi contactado por integrantes da rede de proteção do ex-capitão Adriano, chefe da milícia Escritório do Crime. As conversas fazem parte de um relatório da Subsecretaria da Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, elaborado depois de quebras de sigilo telefônico e telemático dos suspeitos de ajudar Adriano durante os quase 400 dias em que ele passou foragido. Logo após a morte do miliciano, cúmplices de Adriano da Nóbrega fizeram contato com Jair HNI, que é homem não identificado na alcunha policial, mas é HNI presidente. Então, Jair, um homem não identificado como presidente, e o cara da Casa de Vidro, o Palácio da Alvorada. Imagina-se, né? É o que se colocou na época na investigação. Para fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, ouvidos na condição de anonimato, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências ao presidente Jair Bolsonaro. O cara da Casa de Vidro seria uma referência óbvia aos Palácios do Planalto e da Alvorada. Isso, matéria publicada em 2021. Depois, o Ramalho publicou ainda uma outra matéria mostrando que esse cara, o Orelha, que foi assassinado depois do crime da Marielle, que tem ligação com todas essas pessoas, falava sobre o Adriano da Nóbrega, dizendo que o Adriano contava para ele, Orelha, que o Adriano se fodia, eu vou ter que usar a palavra porque era a palavra usada no grampo, se fodia por ser amigo do Bolsonaro.
Então, meus camaradas e minhas camaradas, essas coisas todas são apurações factuais de relações de membros da família Bolsonaro e do próprio Jair com todo esse grupo que é investigado ou mais ou menos investigado no caso Marielle, se é que vocês me entendem. Eu quis trazer essas coisas à tona aqui porque já são 5 anos, a investigação foi dilacerada, destruída, desidratada, e a gente não pode permitir que se chegue a uma solução conveniente para este caso. Que fique ali no núcleo Lessa, Queiroz, Maxwell e mais algum mandante de ocasião. Esses fatos todos, a imensa maioria deles foi jogada para baixo do tapete. Não se investigou cara de casa de vidro, não se investigou os telefonemas para a família do Bolsonaro feito pelos comparsas do Adriano, o negócio da secretária eletrônica da portaria sumiu, a perícia do MP foi uma perícia feita a toque de caixa, não averigou se poderia ter havido adulteração, não se investigou o Carlos, não se investigou o Jair, não se investigou ninguém. Então, os fatos estão aqui, isso é importante. Fala, meu querido. Vamos nos despedir da rede. Sim. Então vamos lá. É verdade. 7h57. Gente, só para a gente dar tchau para o pessoal da TVT, Rádio Brasil Atual e TV Kirimurê, porque a gente tem que encerrar a rede, tá bom? Obrigado, voltamos amanhã. Então, encerrando aqui, a conversa hoje foi longa, porque tinha muita coisa, né? Encerrando aqui, fiquem com esses fatos para que a gente não esqueça. Achei que seria importante a gente fazer o programa sobre as coisas que ficaram pelo caminho durante a investigação do caso Marielle. Todas essas coisas documentadas e investigadas. Várias delas, inclusive, pela própria Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, que os próprios órgãos não deixem as suas próprias investigações de lado, né? O que é importante. Mais uma vez, notícia importante de ontem, essa notícia da colaboração do Elcio, notícia importante essa colaboração da Polícia Federal e muito boa a entrevista do Flávio Dino ontem. Flávio Dino é, obviamente, um homem sério que está à frente de um caso sério. Tudo isso que a gente está falando aqui não se trata disso. Se trata muito bem de uma outra coisa. Para fechar o programa de hoje, após romper pacto de silêncio no caso Marielle, Elcio de Queiroz será transferido para o presídio e família terá proteção. Eu deixei de fora, o Elcio de Queiroz tem que ficar muito ligado mesmo, porque agora as coisas vão esquentar para o lado dele. Olha só, eu deixei de fora uma notícia importantíssima aqui, por questão de tempo mesmo, que é uma notícia do DCM, publicada lá pelo Vinícius Segala. Exclusivo. Você está em casa, eu votei no senhor, disse um repórter da Band ao entrevistar o Bolsonaro sobre o caso Marielle. Isso aqui é escandaloso. Mostra também como parte da imprensa. Agora nós vemos aqui a Bandeirantes, mas principalmente a Rede Record, na época, protegeram o Bolsonaro. Isso aqui é uma entrevista feita com o Bolsonaro pela Bandeirantes, depois de toda a questão da portaria, do porteiro, das gravações, do Moro, depois de tudo isso, o repórter Caian Messina vai entrevistar o Bolsonaro e o DCM conseguiu um vídeo exclusivo de bastidores mostrando que o Caian Messina fala o seguinte para o Bolsonaro. Antes de começar, eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor está entre amigos. Eu tenho vergonha como jornalista da Rede Globo. Eu e o cinegrafista votamos no senhor. Tem o vídeo, não vai dar tempo de mostrar. Tem o vídeo aqui, que está publicado na matéria do DCM. Eu volto com esse assunto amanhã, a gente mostra o vídeo e fala sobre a imprensa no caso Marielle, tá bom? Vamos combinar isso. Eu não sei se o N1 vai mostrar esse vídeo, possivelmente vai mostrar também, então acompanhe o N1 agora. Lembrando que o N1 vai mostrar agora entrevistas com o Sérgio Ramalho e a Marina Lang, os dois principais repórteres do caso Marielle. Gente, era isso. Suei aqui bastante coisa, né? Espero que tenha ficado compreendido, organizado na cabeça de vocês. Obviamente, seguiremos no caso e voltaremos com novidades assim que estiverem na praça, tá bom? Terça-feira, 25 de julho, 8h01 da manhã, o Desperta de hoje acabou. Muito obrigado e tchau.